Hoje nós começamos a nossa série de Natal. E hoje nós começamos uma série que tem absolutamente tudo a ver com o nosso tema do Natal 2023, que é o presente. Jesus é o presente de Deus. Jesus é o presente que o Pai nos deu. Quando Ele entrou na história, nós tivemos a oportunidade de entrarmos na história dele. E ao longo dessa série nós queremos falar pelo menos 3 assuntos. O primeiro é de quem é esse presente. Você pode perceber que quando você vai a uma festa de aniversário e leva um presente, a gente gosta de escrever para deixar claro assim, eu que dei. Esse presente aqui fui eu. Especialmente nas festas de aniversário de hoje em dia, que geralmente é em algum lugar que a pessoa consome, cada um paga o seu, então está cada vez mais raro a história do levar presente. Então, quando alguém leva a pessoa, não, peraí, calma aí, deixa eu registrar, fui eu que dei esse presente aqui. Então a gente coloca na etiqueta ou seja, de quem é o presente. Segundo, o presente, o conteúdo em si. E terceiro, para quem é o destinatário, o alvo desse presente. Ao longo dessa série nós vamos trabalhar essas 3 ideias e hoje eu quero falar de quem é esse presente, de quem é o presente chamado Jesus. E o meu tema hoje é o Deus que enviou Jesus. E eu te falo pelo menos 3 pontos sobre esse Deus. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que ama. Fale comigo, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que ama. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 16, eu leio com você do verso 7 ao 13, assim diz a palavra de Deus. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ela respondeu, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte à sua senhora, submeta-se à autoridade dela. E o anjo do Senhor também disse, multiplicarei tanto a tua descendência, que esta não poderá ser contada. E o anjo lhe disse mais, você está grávida, terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu na sua pressão. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois disse, teria eu visto aquele que me vê? Eu falo hoje sobre o Deus que vê, o Deus que faz, o Deus que ama, à luz dessa história da palavra de Deus. Agar é uma mulher escrava, egípcia, que vai parar na casa de Abraão. E a história de Agar é muito interessante. É dito que Abraão, ele recebe de Deus uma promessa. Você conhece Gênesis 12. Deus disse a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei, eu multiplicarei a tua descendência, ela será numerosa. Deus fez essa promessa, a promessa de uma descendência numerosa, para Abraão e para Sara, para aquele casal. E Abraão obedece, Abraão sai, e nesse ato de obediência ele vai para a terra de Canaã, e por muitos anos fica ali peregrinando, e depois que se passam anos, ele continua sem ter filhos, ou seja, ele já tinha obedecido a Deus, já tinha saído de perto da sua parentela, já tinha seguido rumo à terra de Canaã, mas Sara, sua mulher, ainda não tinha gerado, ela continuava estéril. Então Sara tem uma ideia, você encontra isso no começo de Gênesis 16, ela diz para Abraão assim, Abraão, já que eu não consigo gerar, tenha você relações com a minha escrava Agar, e quem sabe o Senhor, através dela, me dará filhos. E Abraão disse, ok, tudo bem. Foi lá, teve as relações com Agar, Agar engravidou. E a Bíblia diz que quando Agar, a serva egípcia, engravida, ela começa então a desprezar a sua senhora Sara. Eu fico pensando assim na minha cabeça, que a barriguinha ia crescendo, aí Agar, vez por outra, passava na frente de Sara, aí fazia assim.
E a Bíblia diz, essa é a expressão do texto bíblico, então Agar começou a desprezar a sua senhora. E obviamente, mulher, meu irmão, não deixa por baixo. A Sara ficou indignada com aquela situação, essa daí está desaforada agora, que engravidou. Ela quer me tirar de canto, pera aí, calma aí. Foi falar com Abraão, disse: Abraão, o assunto é, a tal da Agar, a serva que engravidou, agora ela me despreza. Aí Abraão olhou e falou assim: problema teu, ela está nas tuas mãos, é tua serva, resolve você. Abraão é o típico homem omisso, totalmente omisso. Você percebe que aqui, tudo que a mulher fala, ele vai e segue, ele vai e obedece, ele é passivo. A mulher chega para ele e fala: deita com a escrava, ele deita. Depois a mulher chega e diz assim: a escrava está dando problema, ele diz: resolve você. Tudo é resolve você. Ele é omisso, passivo. E diz o texto que então Sara saiu daquela conversa e foi lá. E começou a maltratar Agar. Já que é para eu, Sara, resolver o assunto, então eu vou maltratar essa escrava, até ela não aguentar mais. E quando ficou insuportável, Agar fugiu. E aqui está o texto que nós lemos, quando Agar foge, ela foge para o deserto. E diz assim a Bíblia que ela foge errante, ela foge sem rumo, ela não sabe para onde ir, obviamente porque ela não tinha para onde ir. E aí o anjo do Senhor, o anjo de Deus se apresenta a ela, versículo 7, o anjo do Senhor encontrou Agar. E aqui começa a nossa mensagem. Veja que Agar, a situação em que ela se encontra é a seguinte: é uma mulher solitária, grávida, estrangeira, ferida, destratada, desonrada, desrespeitada. Em certo sentido, ela está colhendo um pouco do que ela mesma plantou, porque a Bíblia diz que a altivez precede a queda, e sempre que o orgulho toma de conta do coração, a soberba é a antessala da desgraça. Aquela mulher se ensoberbece, o orgulho dela gera um conflito com a sua senhora. Em certa medida ela está colhendo algo que plantou, mas não por isso a situação não é pouco degradante, a situação é difícil, é complicada. Ela está em um deserto, ela não tem quem a ajude, ela não pode gritar por socorro. Se ela gritar por socorro, ninguém vai ampará-la, não tem ninguém por ali. E no meio daquele deserto, no pior momento, no vale da vida dela, na noite escura dela, o anjo do Senhor a encontrou. Não foi ela que encontrou o Senhor, foi o Senhor quem a encontrou. Meu irmão, eu quero dizer, Deus é especialista em te encontrar nos teus piores momentos. Quando você não sabe nem mesmo como orar, Deus te encontra. Quando você não sabe mais como continuar, Deus te encontra. Quando você não tem mais forças em você, Deus te encontra. Quando você está no meio do teu deserto, Deus te encontra. Quando você não vê luz no final do túnel, Deus te encontra. Quando você não consegue perceber como vai superar, vencer, atravessar esse momento, é lá, nesse momento sombrio, que Deus te encontra. Deus te encontra, meu irmão, não apenas aqui quando você vem ao culto, não apenas na semana que a tua fé está lá em cima, não apenas quando a tua paixão por Deus está vibrante, quando o devocional está em dia. Ele te encontra quando você está caído, está ferido, está quebrado, quando você está desencorajado, desanimado, quando você menos merece, não tem estrela nenhuma no peito. É lá que Deus te encontra. Graças a Deus por isso, que é Ele que vem ao nosso encontro, porque se a gente dependesse da nossa capacidade de fazer caminho até Deus para ter encontro com Ele, a gente estava lascado. Louvado seja Deus que Ele dá um jeito de se colocar no nosso caminho. Louvado seja Deus, como a Bíblia diz, que se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ou se eu subir ao mais alto monte, lá Ele estará. Como posso fugir do Espírito do Senhor, diz o salmista, para onde eu for, lá o Senhor está, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já a conhece. Deus, eu não tenho como fugir da Tua presença. Ela fugiu de Abraão, fugiu de Sara, mas de Deus não foge, porque não dá para fugir do Senhor. Ele se coloca no nosso caminho. E quando o anjo do Senhor se coloca aqui no caminho dela, eu quero que você perceba quanta misericórdia existe aqui, quanto amor de Deus, quanta graça de Deus. O anjo do Senhor, essa expressão aqui, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento é muito preciosa.
O anjo do Senhor é uma cristofania, é uma aparição do Jesus pré-encarnado. Todas as vezes que você lê no Antigo Testamento essa expressão, o anjo do Senhor com A maiúsculo, você pode entender assim, é Jesus no Antigo Testamento. É assim que a maior parte dos comentaristas entendem. O anjo do Senhor apareceu para Abraão lá em Gênesis 22. O anjo do Senhor aparece para Moisés em Êxodo 3. O anjo do Senhor aparece para Gideão em Juízes 6. O anjo do Senhor aparece para Davi em 2 Samuel. O anjo do Senhor apareceu para muitos homens e mulheres de Deus ali no Antigo Testamento. Mas olha bem para mim, a primeira pessoa para quem Jesus apareceu na Bíblia, a primeira pessoa para quem o Jesus, antes do Novo Testamento, o Jesus pré-encarnado, o Jesus no Antigo Testamento, a primeira pessoa para quem Jesus se manifestou é para uma mãe solteira, sozinha, abandonada, largada em um deserto, sem esperança e sem rumo. É para a mais improvável de todas. É só para a Bíblia testemunhar para a gente e deixar claro que Deus tem uma escolha pelos improváveis. Quanto mais improvável, mais o alvo de Deus está pregado nas costas, meu irmão. Quanto mais improvável, mais a mão de Deus vai de alguma forma alcançar. Eu quero dizer para você, você é um improvável de Deus. Tudo coopera e tudo converge para que você ande distante dele, pois saiba que a graça de Deus vai visitar você e encontrar você onde você está. E quando o anjo de Deus, o anjo do Senhor, Jesus, aparece para aquela mulher, ele faz duas perguntas, ele diz, ei H, de onde vens e para onde vai? Muito importante. Aqui é quase uma terapia com Deus. De onde você vem, para onde você vai? De onde você vem, ou seja, qual a origem, de onde você está fugindo? De qual dor você está fugindo? De qual relação não resolvida você está fugindo? De qual problema você está fugindo? De qual guerra não encerrada você está fugindo? De onde você vem? Porque de onde você vem explica muito o como você está. E ele pergunta também, para onde vais? Porque você fugiu, H, mas e aí? Daqui para frente, você sabe o que vai fazer da vida? Você tem direção, tem propósito? Escute bem, enquanto eu prego, tem pessoas aqui que andam fugindo, mas você não tem norte, não tem direção, de maneira que você sabe de onde veio, mas não sabe para onde está indo. Você sabe de quais dores você está correndo, você sabe o que não quer, mas não consegue discernir o que quer. Você sabe o que não quer mais, você sabe o que não aguenta mais. Tem pessoas para quem eu estou pregando aqui nessa manhã que você sabe o que não suporta mais. Você tem dito para Deus, Deus, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. Você sabe o que não aguenta mais, o que não suporta mais, o que não quer mais, o que não tem mais estrutura para manter. Você já tem deixado isso claro para Deus, mas nessa manhã Deus está perguntando para você, ok, mas você sabe para onde vai? Você tem propósito ou você só carrega uma dor? Porque se você só carrega uma dor, mas não carrega um propósito, se você só carrega uma dor, mas não carrega uma direção, se você só carrega uma dor, mas você não tem visão clara de destino, você é um amargurado, não um liberto. Você é um ressentido. E somente isso. Por isso que essas duas perguntas que o anjo faz, eu disse que é a terapia de Deus ali com H. Duas perguntas que nos ajudam muito. De onde vem você, para onde você vai? Para onde você vai? Está tocando a vida, está empurrando as coisas, está vivendo e deixando a vida levar, mas para onde está indo? Qual história está escrevendo? Qual vida está construindo? Tem projeto de vida? Ou você é só um errante pelos desertos da vida? Fugitivo. E aí vem o que para mim é o mais impressionante, porque o anjo de Deus dá uma orientação para ela, que é muito dura. Se essa mulher H viesse para aconselhamento pastoral, eu acho que eu diria assim, minha filha, pula fora desse barco, esquece esse povo, bloqueia Sara do teu Instagram. Sai do grupo Casa de Abraão, sai. Corta relações
e pronto, e vai viver tua vida. Mas o anjo do Senhor, andando na contramão disso tudo, ele olha, ele diz: Agar, volta para a tua casa e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Aqui não é Deus querendo que aquela mulher revivesse ou vivesse novamente abusos. O que Deus estava dizendo para ela é: filha, vai e tem a conversa que ficou aberta. Filha, vai e coloca os pingos nos is. Filha, vai e resolve o que não está resolvido, porque todo ciclo que está aberto, ele vai permanecer sendo a tua realidade. Não tem como você viver algo novo enquanto um ciclo não está encerrado. Se o ciclo está aberto, se ele não foi devidamente encerrado, você não consegue entrar em um ciclo novo. Então vai, não é tempo de fugir, H, é tempo de ficar, é tempo de permanecer. Eu não vou mudar as circunstâncias primeiro, eu vou mudar você primeiro. Aguenta a pressão, fica firme nesse contexto de dificuldade, fica firme nesse barco enquanto a tempestade balança. Estou eu treinando você, estou eu fazendo algo na sua vida, fazendo de você um marinheiro melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Permaneça e fique no lugar de onde tudo tenta você a fugir. Fique e permaneça, porque eu estou agindo em você antes de agir por você. Quem sabe Deus está falando para alguém aqui nesse lugar: antes de você ir, você vai ter que voltar. Ah, Jesus, quem sabe o Espírito de Deus, eu creio, essa é uma palavra profética. Eu tenho essa certeza. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu orava, eu dizia: Deus, essa palavra é profética para alguém aqui, para alguém do campus online, para alguém na unidade prisional, você que está tentando ir na vida, e Deus está dizendo: antes de você ir, você vai ter que voltar. Antes de você avançar, você vai ter que voltar. Antes de você seguir adiante, você vai ter que voltar para quebrar algumas mágoas, liberar um certo perdão, conversas que ainda não foram tidas. Você vai ter que resolver o que não está resolvido. Você vai ter que fechar alguns ciclos. Volta e fecha esse ciclo. Fecha com integridade, fecha de maneira legítima, fecha com sinceridade, com honestidade, com verdade, com perdão, para você seguir com a alma leve. Porque gente amargurada vai morrer no deserto. Agar é levada a voltar, mas não sem antes receber promessas. Note que esse é um texto que começa a falar promessas. O anjo de Deus diz assim: mas antes, chega para cá, tem promessa para ti, Agar. Multiplicarei tua descendência. Esse daí é só um, mas dele virão muitos. Multiplicarei tua descendência. Esse aí que você está grávida é Ismael. Ismael é o nome dele. Ele vai ser poderoso, ele será como um jumento selvagem, ele será guerreiro. Ela recebe promessas, ela volta para o lugar da pressão, mas agora munida de promessas. E quem tem promessas aguenta o lugar da pressão. Eu vou repetir: quem tem promessas aguenta o lugar da pressão. Então aqui nesse texto vai ficando muito claro o que Deus faz na vida dela. E aí por fim ela diz, versículo 13: então, este foi o nome que ela deu ao Senhor: El Roi, tu és o Deus que me vê. Ei, ela nomeou Deus, a primeira a nomear Deus, a primeira a dar nome para Deus. Entenda, essa mulher aqui não fez escola bíblica dominical, ela não fez intensive, ela não foi para seminário, ela não tinha livros, ela não tinha Bíblia de estudo. Ninguém deu para ela uma aula de atributos de Deus, nomes de Deus, ela não tinha nem Bíblia. Ela teve um encontro com Deus e ela disse: pois para mim o teu nome é tu és o Deus que me vê. Para mim, para o outro pode ser outro nome, mas para mim. Isso é lindo demais. Olha para mim, irmão, eu quero perguntar para você: qual é o nome de Deus para você? Porque o que faz diferença não é quem Deus é quem Deus é para você. Deus é poderoso, sabe qual é o impacto disso na sua vida? Quase nenhum. Agora, quando Ele é poderoso para você,
Deus é onisciente, sabe de tudo, sabe passado, presente, futuro, sabe o que eu estou passando e sabe também o que eu ainda vou viver. Deus tem tudo no controle, soberano. Qual o impacto disso? Nenhum. Mas a diferença é quando Ele é soberano para você, quando Ele se torna o todo sabedor para você. Ah, Deus é Pai, maravilha, glória a Deus, a paternidade de Deus. Mas sabe qual a diferença? É que a paternidade de Deus faz quando Ele é Pai para você, na sua vida, no seu coração. Ou seja, quando você tem uma revelação pessoal de quem é Deus. E eu quero perguntar, você tem uma revelação pessoal de quem é Deus? Você sabe quem Ele é, não por outros, por você mesmo. Você já teve esse encontro face a face, já consegue dar nome para Ele, quem é Deus para você? O que eu aprendo aqui na vida dessa mulher é que Deus nunca é parte do meu problema, Ele é sempre parte da minha solução, Ele é parte da minha cura, Ele é parte da minha resposta. Você está entendendo? Foi Abraão, foi Sara, eles a maltrataram, a desprezaram, mas Deus não tem a ver com isso, Deus tem a ver com o recomeço dela, Deus tem a ver com o remédio para a vida dela. Eu estou pregando para alguém aqui que a vida não tem sido fácil para você, que as tempestades não têm dado trégua. Eu estou pregando para alguém que os terremotos têm vindo com força. Eu estou falando para você que as situações têm açoitado a sua vida. Deus está dizendo, eu não estou como parte do teu problema, eu estou como parte da tua solução, eu sou remédio para você. Você tem uma revelação de quem é Deus, meu irmão, quem Ele é para você. Ela disse, para mim Ele é o Deus que me vê, Ele é o Deus que me vê. Que coisa linda é saber que Deus nos vê. Ele nos vê e Ele nos vê exatamente como estamos, onde estamos, quem nós somos. Deus vê você, Deus nota, Deus notou a injustiça feita com ela, Deus notou o distrato, Deus notou a forma como ela foi humilhada ali, Deus notou. E eu digo para você, Deus vê a luta que você passa dentro da sua casa, Deus vê. Os tapetes puxados, Deus vê. As traições, Deus vê. As feridas, as calúnias, Deus vê. A escassez, a dificuldade, o tempo do desemprego hoje em sua vida, Deus vê o quanto você tem lutado, tem trabalhado, tem tentado, Deus vê o quanto você tem orado por esse casamento, Deus vê o quanto você tem lutado por esse propósito, Deus vê o quanto você está cansado, exaurido, esgotado, mas ainda assim ensaiando passos para recomeçar, para trilhar um caminho novo. Deus vê. Eu quero dizer para alguém que está aqui, quem sabe acha que os olhos do Senhor não estão te contemplando. Ah, meu irmão, eles estão. Deus é infalível nessa tarefa de perceber você, de olhar você, de observar você. Deus te vê. Ele vê você. Ele vê o que ninguém vê, porque Ele vê para além das aparências, como disse para o profeta Samuel. Eu vejo o coração, disse o Senhor. Ele vê o que se passa dentro de você. Quem vê sua conta bancária não sabe como é que está a conta da sua alma. Quem vê seu rosto, suas fotos, seu feed, não sabe o que se passa no profundo do seu coração. Deus vê o que ninguém vê. Deus vê sua essência. Deus vê não apenas suas ações, pois as pessoas conseguem ver nossas ações. Deus vê as nossas intenções. E às vezes, gente de coração bom comete atitudes equivocadas. Deus vê o seu íntimo. E sabe o que é maravilhoso? É que Deus também vê o amanhã e o depois. Ele vê o que nem você muitas vezes consegue ver. Aquilo que você pode ser e onde você pode chegar. Ele vê como você está, mas Ele também vê o que pode acontecer com a sua vida. É por isso que Ele é poderoso para liberar promessas e profecias, porque Ele já está no teu amanhã, Ele já está no teu futuro. Ele vê além desse momento, além dessa estação, além desse deserto. Ele vê você já lá no futuro. E do futuro Ele manda trazer recados de esperança para você e dizer, não pare, porque eu que comecei a boa obra na sua vida, vou
levá-la até o final. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Fale comigo, Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que nos vê. Agora também, meu irmão, Ele é o Deus que faz. Eu quero que você, se estiver com Bíblia aberta, possa passar algumas páginas. Saia de Gênesis 16 e vá agora para Gênesis 21. É outro episódio na vida de Agar. Passaram-se 15 anos. 15 anos depois, é Gênesis 21. Nesses 15 anos, muita coisa aconteceu. Por exemplo, finalmente Sara deu à luz. Deus visitou o ventre de Sara, ela deu à luz Isaac. Isaac nasceu. E agora, Ismael, o filho de Agar, já não era mais um bebê no ventre. Já tinha nascido e crescido. Era um menino por volta de 15 a 17 anos. Ei, em Gênesis 21, Isaac também não era mais bebê. Já tinha por volta de 3 anos de idade. É Isaac, filho de Sara, com 3 anos. É Ismael, filho de Agar, com 17 anos. As duas crianças convivendo dentro de casa. Um adolescente e um menino. E quando Gênesis 21 acontece, tem uma cena muito marcante, que vai ser a divisora de águas. Eles estão brincando, quando Sara nota e vê que Ismael, o filho de Agar, começa a menosprezar o mais novo Isaac, a destratá-lo. Sara então vai até Abraão e diz: Abraão, eu não vou tolerar que o filho dessa tua escrava divida a herança com o meu filho. Abraão olha e diz: e o que é que eu faço? E ela diz: expulsa ela, tira ela de casa. Abraão fica angustiado porque agora não é somente Agar, tem um filho, Ismael é seu filho. Diz a Bíblia que ele muito angustiado ficou, foi orar e Deus disse para ele: fica tranquilo, Abraão, escuta Sara, porque está tudo dentro do script, está tudo no roteiro. E Abraão então, consolado com aquela palavra, pega Agar e Ismael, uma vasilha de água, um pote de couro, um pouco de pão, e despede eles dois, que vão para o deserto. É uma mãe com seu filho adolescente, um pouco de água, um pouco de pão, indo para o deserto. Obviamente, estavam preparados quase que para a morte, inscritos na escola da morte, porque entrar em um deserto, com um pouco de água e um pouco de pão, não havia um animal, sem camelo, sem jumento, um animal que acelerasse o trajeto, não. Somente os dois a pé, água, pão. Somente Deus poderia salvar a vida ali de Ismael e de Agar. É nesse contexto que Gênesis 21 fala de uma segunda experiência agora, na vida de Agar. Eu quero que você entenda, antes de tudo, que há uma diferença entre Gênesis 16 e 21. São parecidos. Em ambos os casos há um problema entre Agar e Sara. Em ambos os casos Agar sai de casa. Mas veja que no primeiro foi uma fuga, no segundo foi uma expulsão. Mas o que Agar não estava vendo é que a expulsão dela agora, na verdade, seria a sua alforria, porque ela nunca mais voltaria para a casa de Sara. Ela finalmente seria livre. Deus a abençoaria, Deus abençoaria a sua descendência, Deus daria para ela um novo tempo, o menino se tornaria um guerreiro poderoso, mas Agar não conseguia ver nada disso. Obviamente ali era só a dor da rejeição, a dor da expulsão, a dor de ser descartada. Mas eu quero dizer para você, assim acontece na nossa vida. Muitas vezes as nossas maiores rejeições são as nossas maiores libertações. Tem lugares de onde, para Deus te libertar, Ele vai ter que fazer você ser rejeitado,
Para a águia aprender a voar, ela tem que ser expulsa do seu ninho. Eu estou falando com alguém aqui nesse lugar, que Deus tem permitido que você seja removido, expulso, arrancado de certos ambientes. É Deus, meu irmão, dizendo para você, recebe essa alforria. Hoje você está chorando, mas amanhã você estará agradecendo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu preparei para a sua vida. Glorifique o nome do Senhor, porque é aí, nesses momentos, às vezes, de maior dor, que Deus nos permite viver as nossas maiores viradas. Ali naquele deserto, algo acontece, verso 15. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto. E ela foi sentar-se a uma distância de um tiro de flecha. Ela foi se sentar longe, porque ela pensou, não posso ver o menino morrer. E sentada à distância, levantou a voz e chorou. E chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, dali onde ele está. Fale comigo, Ele é o Deus que me vê, mas Ele é o Deus que faz. Ora, o que é que Deus faz aqui? Primeiro, meu irmão, sabe o que é que Deus faz na nossa vida? Deus é especialista em trazer consolo quando o nosso coração está angustiado. Essa mulher, ela estava no fundo do poço, ela perdeu tudo. Acompanha. Ela perdeu a herança, porque depois que Isaac nasceu, Ismael deixou de ser o único filho, deixou de ser o herdeiro, obviamente, de herdeiro para bastardo. Ele perde tudo. Isaac agora vai ser o herdeiro, vai tomar de conta de tudo. Ela perde a herança. Ela é expulsa de casa, ela perde a casa. Ela chega no deserto e a água acaba na sua vasilha. Ela perde a provisão. E agora ela está diante da possibilidade de perder o filho. Ela vai perder o filho também. Ou seja, ela perde a herança, ela perde a casa, ela perde a provisão e vai perder o filho. Sucessivas perdas. Como é que está o coração dessa mulher? Aflito, angustiado. E o anjo ainda vem assim, o que é que foi, Agar? Você está entendendo? Parece que tem hora que Deus quer assim, tirar onda conosco. O que é que foi, meu filho? Não temas. É Deus consolando o coração aflito. Sabe o que é que Deus está tentando fazer aqui na vida dela? Deus está tentando lembrar, ei, Agar, 15 anos atrás eu não te dei uma promessa. Eu não disse para você que eu abençoaria você, que Ismael seria uma descendência numerosa. Como é que você acha que aquilo que eu prometi não vai se cumprir? Como é que você pensa que existe como a minha palavra cair por terra? Eu falei e eu cumprirei. Eu não volto atrás. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Eu sou fiel e ainda que todas as circunstâncias venham convergindo contra você, sendo eu por ti, quem pode ser contra ti? Quem pode ser contra ti? Por isso ele diz, o que é que foi? Não temas. Você tem promessa de sobra. Não temas. Eu penso que essa pergunta é a pergunta que Jesus faz para a gente. Para a gente. Porque nós somos um povo que tem promessa de sobra. Nós somos. Não está escrito aqui? Ele não falou que se passarem pelas águas, elas não te afogarão? Não está escrito, se você passar pelo fogo, ele não te queimará? Não está escrito que a gente não precisa temer, porque o nosso nome está gravado na palma de suas mãos? Não te deixarei, não te desampararei, não te abandonarei. Não está escrito isso. Também não está escrito que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, Ele estará comigo, sua vara, seu cajado me consola. Não está escrito isso. Jesus não disse que Ele é o bom pastor e que nada nem ninguém pode arrebatar de suas mãos as suas ovelhas. Não está escrito isso. Ele não prometeu. Então, Jesus pergunta para mim e para você, o que é que foi? Por que é que tu está nisso? Não temas. Não temas. Medo. Medo é para quem? É para a ovelha que não tem como pastor, o bom pastor que é Jesus. Medo. Medo é para quem não tem a esperança como âncora da alma. Medo. Medo é para quem não está coberto pelas asas do onipotente e do todo-poderoso. Medo.
Medo é para quem não tem essa promessa de que escondido no esconderijo do Altíssimo, milhares podem cair de um lado, outros milhares do outro lado, eu todavia não serei atingido. Medo é para quem não tem a promessa de que todas as coisas cooperam, todas, não apenas algumas, todas, não apenas aquelas que eu planejei, todas, não apenas aquelas que eu orei, todas, não apenas aquelas que eu esperava, não, também a que me surpreendeu, também aquilo que eu não contava, também aquilo que eu não queria, tudo isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Medo é para quem não tem essa promessa, porque para quem tem essa promessa, a pergunta de Deus é: o que é que está acontecendo contigo? Não temas. Não temas. O que é que Deus faz? Meu irmão, Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que ouve, que responde o clamor. Deus, diz assim o texto, ouviu o clamor do menino. Ele ouviu o menino porque Agar mesmo só chorava, não orava. Aliás, é algo interessante, aqui na Bíblia, nesse texto de Gênesis 21, você encontra uma mulher desesperada, muito desesperada, que chora, mas ela não ora. Não tem oração aqui. Tanto que quando Deus se manifesta, Ele diz: eu escutei, foi o menino. Foi a criança. Escute, chorar não resolve. A gente tem que conciliar nossas lágrimas com as nossas orações. Enquanto a gente chora, a gente ora. Enquanto a gente ora, a gente chora. As lágrimas não podem impedir os meus joelhos de se dobrarem. Enquanto eu estou preocupado, eu oro. Enquanto eu oro, a preocupação vai sendo cuidada e tratada por Deus. Deixa eu te dizer, não deixe o deserto fechar a sua boca e impedir você de levantar clamor aos céus. Não faça como Agar, que nesse momento entrega os pontos, chega ao ponto de abandonar o filho no arbusto. Ela aceita a decretação da derrota, sem antes fazer uma oração. Não faça isso. Tem gente deixando o seu Ismael morrer em um arbusto, sem antes clamar ao Deus dos céus e dizer: Senhor, eu creio que tu ainda tens a última palavra. Deus está dizendo para você: não. Antes de deixar Ismael no arbusto, vai você ter com o Senhor, buscar a sua presença, levantar o seu clamor, pedir: Deus, faz algo aqui, porque Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Enquanto o louvor retorna, eu quero encerrar com isso. O que é que Deus faz? Deus, meu irmão, Ele faz a gente retomar propósitos abandonados. Enquanto as luzes vão se apagando e o restante do louvor vem. Está assim, escrito aqui, que o anjo disse para aquela mulher: vai, levanta o menino, segura-o pela mão, não deixe ele morrer. Ela está abandonando, ela está deixando aquilo que ela deveria cuidar. Ela está abandonando aquilo que ela deveria proteger. Olhe bem para mim. Nessa manhã, tem gente que está tão cansado, esgotado, desencorajado, não tem luz no final desse túnel. Você entregou os pontos, deixou esse Ismael morrer. Não aguento mais, Senhor. Não vejo mais como sobreviver nesse deserto. E Deus está dizendo para você: pegue de volta o que o deserto te fez largar. Retome o propósito que o calor do deserto fez você desistir. Pegue de volta essa promessa que o deserto está fazendo você esquecer. Pegue de volta esse propósito que o deserto está fazendo você relativizar. Deus está dizendo: essa família, não deixe morrer nesse arbusto. É tempo de lutar, Agar, é tempo de clamar, é tempo de orar. Não é tempo de entregar os pontos. Não é tempo de entregar os pontos. É tempo de você ir lá e levantar pela mão. É tempo de você crer que Deus,
Ele é o Deus que vê, mas também Ele é o Deus que faz. Ele faz o impossível, Ele faz o milagre. Só Ele faz. Só Ele. E por fim, Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que faz com que a provisão necessária nos seja dada. Quando ela está ali naquele deserto e a água da sua vasilha seca, o texto diz que Deus, verso 19, lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Escuta bem. Quando a água da sua vasilha seca, é uma boa oportunidade para Deus abrir os seus olhos e fazer você enxergar quem é a fonte. Deus lhe abriu os olhos. Gente, eu não sei se na hora Deus criou uma fonte. Pode ser, Deus é poderoso para isso. Mas tudo aqui aponta para mim que, ora, se não está escrito que Deus abriu a fonte, sim que Deus lhe abriu os olhos, é porque a fonte Deus já tinha provido, mas os olhos estavam fechados. Ela não estava vendo que tinha uma fonte bem ali pertinho dela, acessível e capaz de matar a sua sede. Eu quero que hoje você entenda uma coisa: quando a água da sua vasilha seca, é uma oportunidade de você ver que tem coisas que na nossa vida só Deus faz. Ele é que é a fonte inesgotável. Quando a vasilha financeira seca, quando a vasilha profissional seca, quando a vasilha conjugal seca, quando a vasilha familiar seca, eu sei, meu irmão, é doloroso estar em um deserto com a vasilha seca, mas é exatamente aí que Deus tem a oportunidade de nos abrir os olhos e nos fazer perceber que há uma fonte capaz de nos manter nos desertos da vida, e essa fonte é Jesus. Sabe onde essa fonte está? Aí, mais perto do que você consegue perceber. Está bem perto. Você sabe quem é essa fonte? É Jesus Cristo, Senhor. Você sabe a riqueza dessa fonte, porque aqui está um ponto. Às vezes a gente sabe que Jesus é a fonte, mas a gente precisa entender o quanto tem nela. Eu te digo hoje, tem tudo o que você precisa. Quer beber paz, meu irmão? Ele é o príncipe da paz. Quer beber sabedoria? Ele é aquele em quem Deus escondeu todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer beber o que em nome de Jesus? Você quer beber consolo? Pois Ele é aquele que disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. O que é que você precisa beber? Está nele, está nele, está nele. Ele é a fonte. Só Ele pode matar a sede da sua alma, a sede do seu coração. Você quer beber perdão? Ele é essa fonte. Ele é a fonte, Ele é a fonte que pode saciar teu desejo por perdão. Você que quer quebrar o poder da culpa na sua vida, você que quer quebrar amarras na sua vida, Ele é essa fonte, Ele é essa fonte, Ele é essa fonte, Ele é essa fonte de salvação, Ele é essa fonte de cura, Ele é essa fonte de esperança, Ele é essa fonte. Abra os seus olhos, eu profetizo nessa manhã Deus abrindo os seus olhos. Deus quer abrir os teus olhos nessa manhã, para você ver que Ele é a fonte e que Ele está aí diante de ti, e tudo que você precisa está nele. Bebe dele, bebe dele, bebe dele. Oh Jesus, será que você pode ficar de pé? Canta comigo, meu irmão, essa canção. Se você quer beber dessa fonte, diga: eu quero beber, Senhor. Oh Jesus, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de água viva. Fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Oh, eu quero do teu rio, Senhor. sacia, Senhor. Sacia
meu interior. Oh, erga as suas mãos e diga: Quero fluir em tuas águas. eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte. Ah, Jesus, aleluia. Fonte de águas vivas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. És o rio, Senhor. Ora, calabasura, baixara, balabá. Ora, batalabasura, que balabá, calabandara, balabá. Oh, Jesus. Tu és o rio, Senhor. Ele é. Tu és a fonte, Senhor. Você não vai morrer nesse deserto, não. Porque Deus abre os seus olhos para você perceber que a fonte que você precisa para te refrescar, te renovar, te aliviar, te saciar, ela já está bem diante de ti, aberto. O nome dele é Jesus. Nessa manhã, receba aí no seu lugar. Beba dele. Beba vida, beba graça, receba paz. Receba paz, receba paz. Ah, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que te ama. Ele é o Deus que te ama, Ele é o Deus que te ama, Ele é o Deus que te ama, Ele é o Deus que te ama. Aleluia, Ele sabe, Ele conhece, Ele vê, Ele nota. Nada escapa do seu olhar. Mas Ele não apenas te observa lá de longe, de uma arquibancada. Ele entra em jogo para te ajudar a reverter esse momento. Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Nenhuma promessa morrerá nesse deserto. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A provisão necessária, a medida necessária, Ele está ministrando nessa hora ao teu coração. A medida necessária, nem além nem aquém, a dose certa, Ele ministra ao teu coração. Tem alguém aí que entrou dizendo: não aguento mais, não consigo mais, não posso mais. E Ele diz para você: não temas, não temas, não temas. Bebe da minha água, há uma fonte diante de ti. Seja cheio do Espírito Santo nessa hora. Seja cheio, cheia do Espírito Santo nessa hora. Seja cheio, levante suas mãos, meu irmão, aí onde você está. Seja cheio do Espírito Santo nessa hora. Seja cheia do Espírito Santo nessa hora. Seja cheio do Espírito Santo nessa hora. Ah, Senhor, ó Deus, toda sentença de derrota será quebrada e cancelada, Senhor. Enche-os do Teu Espírito, sopra sobre nós o Teu Espírito, flua o rio do Teu Espírito. Do Teu Espírito vem Espírito Santo de Deus aqui agora. Vem Espírito do Senhor, vem Espírito do Senhor, fortalece, revigora, recupera, restaura o cansado, Senhor, em nome de Jesus.